Graças e louvores nós te damos pelo dom da vida. Nós te agradecemos por ter enviado o teu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para que, morrendo numa cruz e ressuscitando no terceiro dia, nos garantiste assim a salvação eterna. Amado Pai Celestial, neste momento nós chegamos humildemente perante Ti, reconhecendo que nós somos pecadores e que nós não merecemos o Seu perdão. Com isso, Senhor, perdoe todos os nossos pecados. Os pecados que nós cometemos por pensamentos, os pecados que nós cometemos por palavras, os pecados que nós cometemos por ações. Por amor de Jesus Cristo, tende piedade de nós. Forta-nos, consola-nos com o teu Santo Espírito. Amado Pai Celestial, neste momento também pedimos que envie o teu Santo Espírito de sabedoria, neste momento que queremos meditar nas santas palavras do Senhor. Tudo mais nós te pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus Cristo, teu único Filho, o nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Obrigado, Felipe. Olha só, gente, quero fazer uma proposta para vocês. Enquanto eu vou saudando bem rapidamente aqui o pessoal pela lista que está aqui do ladinho, saudar os nomes, eu aproveito e convido você para mandar o link do estudo para alguém e convidar alguém dos seus amigos, dos seus conhecidos, dizer, vai começar um estudo bíblico, quem sabe você quer participar. Só para mandar o convite, tá bom? Então, faz isso rapidinho enquanto eu vou saudando todo mundo aqui. Vou saudar pela ordem alfabética que aparece listada aqui para mim. Dona Laura, a senhora está com a mão levantada. Foi por acaso ou a senhora quer falar alguma coisa? Acho que ela não queria falar. Então tá bom. Se alguém quiser falar, é só levantar a mãozinha. Muito bem. Saudando então o pessoal aí pela ordem alfabética que está listada aqui no ladinho do chat. Ademir, família. Dona Celeste, família. A Creuzi, minha mãe, lá de Bituva. A Crecilde... Boa noite, a Crecilde Aledi, lá de Assis Chateaubriand, o Douglas, lá do Canadá, a dona Edeltraut Matiello, bem-vinda também, o Edir e a família, a Elaine Cristina Hartme, não sei falar muito bem, Elaine, o seu Elnir e a dona Leonilva, dona Elvira Karsten, a nossa irmã dona Erika, a Rupental, lá de Porto Alegre, a vizinha Esther, bem-vinda, Esther. Na administração da sala, quando aparece estudo bíblico ali, é o Victor Menegon. Obrigado, Victor, por estar aí, administrando a nossa sala. Felipe Schwambach Lopes, é o nosso pastor estagiário. Seu Hartwig Klema, nosso irmão. Dona Helga Knitzer. A dona Helena. A nossa irmã Ivanes, lá de Guaratuba. Dona Ivone, lá de Camboriú. A Joelma e provavelmente o Rafa também. Quando eu falo provável é porque eu não vejo a foto de todos, tá? Dona Laura e seu Egon, a dona Leonilva, a dona Margaret Belli, Márcia Madeira, um abraço, nosso presidente da congregação, seu Nelson, e também esposa, provável que esteja com ele, Nicole Egert, Oscar e Varcília, a Rayane, não sei se ela está sozinha, se estiver acompanhado, que todos sejam bem-vindos também. Seu Reginaldo, a Oma, a Maura, que também nos acompanham. Deus abençoe. Dona Renilda Gutz, Ricardo e a Márcia, a Rosane, presidente das servas, a nossa irmã Roseli Zolan, o Salmo, meu sogro, hoje ele está aqui em casa, hoje ele veio ser babá da Ana Laura, tarde toda, ele tomou uma canseira hoje da Ana Laura, né, Salmo? Também a Simone e o Crodoaldo, sarou do pé, Crodo? O Crodo deu uma trombada no pé, tá mais ou menos, né? Ele pensa que ele tem 15 anos ainda, foi correr de um lado para o outro da rua e olha o que que deu. Viu, Crodo? Sempre falo para tu comprar uma bengalinha, andar devagarinho, ó. Nessa idade aí não dá para facilitar, não. Thalita, o Everton, a família toda, Gabriela e o Duncan, bem-vindos também. Thelma, nossa amiga querida, bem-vinda, Thelma. A mulher das gotas de cuidado, legal, né? Bastante pessoas, eu acho, que estão aí no grupo da Thelma, que ela faz um trabalho bem legal de cuidado virtual, mandando dicas sempre de como a gente pode se cuidar melhor.
Obrigado, Thelma. Victor Elberhard de Menegon, e provavelmente a frau dele está aí com ele também, Viviane e Dona Irma. E também a Dona Zorilda Alves e a família. Creio que saudei a todos, caso tenha entrado alguém depois, então sejam muito bem-vindos também. É isso? Acho que é, né? Dei uma passada rápida aqui, acho que não esqueci de ninguém. Muito bem, gente amada e querida, nós vamos no nosso estudo bíblico de hoje retomar sobre a administração da vida cristã que nós estávamos estudando. Depois demos uma pausa para falar um estudo sobre a Semana Santa, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, especificamente. E na semana passada, o nosso pastor estagiário trouxe também um estudo sobre o hino Aleluia, ressurgiu Jesus o Senhor. Hoje, então, nós queremos falar um pouquinho sobre a administração dos nossos dons, ou dos nossos talentos, como a gente prefira e queira mencionar, né? Deixa eu só resolver um negocinho aqui. Muito bem, ok. Então, falando sobre a administração dos nossos dons, eu inicio fazendo uma pergunta. Qual é o dom maior que você considera que tem? São perguntas retóricas agora no começo. É para você refletir e pensar qual é o seu talento? Qual é o seu dom? Você tem o dom de fazer piada? Tem o dom de fazer algum trabalho bem feito? Tem o dom de ouvir? Não sei. De que maneira você tem utilizado os dons que você recebeu? Você os utiliza de maneira mais profissional? Ou você utiliza o melhor dom que você julga que tem na tua família, nos teus relacionamentos? Ou é nos relacionamentos de trabalho? Ou então você os emprega no serviço, no trabalho da igreja? Você sabe dizer com clareza qual é teu dom ou quais são teus dons e onde você emprega esses dons? Bom, é bem verdade que tem muitas pessoas que têm dúvidas, né? Que não sabem exatamente qual é o dom que tem. Isso acontece muito na idade da adolescência, quando a gente fica muito em dúvida e depois vai fazer aqueles testes para ver qual é a nossa vocação, mas mesmo assim eles não são tão direcionados como a gente gostaria que fossem, mas eles ajudam de alguma forma. Mas eu não estou falando do dom apenas de escolher uma profissão. Estou falando do dom de uma forma geral. Os talentos. Então, por isso, hoje em dia, para ajudar as pessoas que têm dificuldade, está muito na moda as pessoas que são coaches, né? Coach não é necessariamente alguém que ajuda a descobrir um dom, mas é alguém que é um treinador, é alguém que guia, é alguém que instrui. E, de certa forma, a gente poderia dizer que essa é uma profissão da moda que ajuda a potencializar os dons, ou então chegar a concretizar algum objetivo que se tem, que na realidade também deveriam passar pelos nossos dons. Mas dom, queremos então falar um pouco sobre isso nesta noite. Quando a gente olha lá no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 8, nós temos lá uma parábola até certo ponto difícil de ser compreendida. É a parábola do administrador infiel. E lá no versículo 8, então Lucas 16, 8, está escrito assim: porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Bom, muitas pessoas usam esse texto para se referir às pessoas que têm boas táticas, especialmente nos negócios. São pessoas boas de convencimento, né? Ou boas em convencer alguém sobre uma ideia ou sobre um negócio. A gente diria que são pessoas que têm uma visão de negócios bem para frente, ou então conseguem fazer um bom marketing, ou então pessoas que têm talentos natos, né? Aquilo que já nasce, aquela inclinação que nasce com você, aquela habilidade talvez mais extraordinária. Muitas pessoas não precisam se esforçar muito para fazer uma determinada tarefa, porque a habilidade delas já tem uma inclinação para exercer aquela habilidade, então basta um pouco de dedicação e aquilo flui.
Ao passo que muitas vezes tem outras pessoas que tentam fazer a mesma coisa, se dedicam muito, estudam muito, mas por não ter uma determinado dom nato, tem mais dificuldades de fazer a mesma atividade. Então, como é que seria, vamos imaginar, como é que seria na igreja se nós também tivéssemos pessoas preocupadas em descobrir e usar os seus dons infindáveis? Você já imaginou isso? Para que a gente quer descobrir o nosso dom? Para a gente se dar bem na vida. Para a gente se realizar no que faz. Para a gente fazer bem, para a gente fazer melhor. A gente quer descobrir o nosso dom para que a gente possa ser um bom profissional. Para que a gente possa fazer bem as nossas funções, as nossas tarefas, tanto na família, quanto na igreja, quanto na sociedade. Então, é por isso que as pessoas vão fazer teste vocacional. Por isso que as pessoas vão buscar orientação. Por isso que as pessoas vão se aconselhar, muitas vezes, nessas descobertas. E na igreja? Será que as pessoas têm essa mesma preocupação? Nós queremos hoje voltar a nossa reflexão para o dom de uma forma geral, mas também de uma forma bastante específica para dentro do contexto igreja. E quando eu falo igreja, eu queria que você fosse mais profundo na sua reflexão. Não pense em igreja apenas como as 4 paredes do templo, ou naquelas coisas que a gente pode fazer ali dentro do cercado da igreja. Mas pensa na igreja enquanto ação do povo de Deus aonde ele estiver. Relaciona a igreja com o povo, a comunhão dos santos, o grupo dos perdoados. Como seria a igreja cristã se as pessoas estivessem altamente preocupadas em descobrir qual é o dom maior que elas têm e aonde elas poderiam aplicar esse dom? Bom, se a gente olhar de uma forma pessimista, alguns vão só observar que existem pessoas que não aplicam os seus dons na igreja. O pessimista sempre tem o lado mais forte, que é olhar para aquilo que não acontece, né? Mas nós queremos olhar com os olhos divinos, ou à luz dos olhos de Deus. E aí queremos enxergar aquilo que é mais positivo. Na realidade, há pessoas que dedicam os seus dons na igreja pelos séculos que já passaram e no nosso tempo também. Se não houvesse pessoas que se dedicassem, que usassem os seus dons a serviço, hoje nós não teríamos a propagação do evangelho chegando com abundância até nós. Então, na realidade, há pessoas dedicando os seus dons. Mas a pergunta é, nós temos um potencial maior? Nós temos um potencial além destas que estão se dedicando bastante? E aí é claro que temos. Claro que nós temos. O que a gente percebe é que muitas vezes nós temos uma porcentagem de pessoas que é muito pequena dedicando seus dons no trabalho do reino de Deus. E quando eu falo no trabalho do reino de Deus, não significa vir na igreja fazer alguma coisa especificamente dentro da igreja. Mas é do testemunho, da obra do testemunho cristão. Então, quais são os problemas que impedem o ser humano de usar os seus dons no reino de Deus? Essa é uma pergunta importante. O reino de Deus ele só se faz presente aonde de alguma forma está o testemunho da palavra de Deus. Então, nós temos a oportunidade de exercer o testemunho do reino de Deus não só em ambientes cristãos, mas principalmente fora dali. Também nos nossos locais, momentos de trabalho, de sociedade e assim por diante. Então, se nós recebemos dons, qual é o problema que nos impede, ou que impede muitos dos seres humanos a exercer os seus dons dentro do reino de Deus? Bom, eu vou listar 4 alternativas que talvez justifiquem isso. A primeira delas é que alguns, quem sabe, não reconhecem os dons que Deus lhe deu. Você já observou, assim, aquela pessoa que tem... Todo mundo percebe que ela tem um dom bem forte para fazer uma coisa. E daí todo mundo sugere, mas ela não reconhece. Ela sempre dá uma desculpa pela tangente, ou ela desvia, ou ela diz, eu não sei fazer e tal. Talvez seja uma vergonha, mas talvez seja uma desculpa.
Ou talvez seja uma falta de reconhecimento, porque ela, quem sabe, lê muito pouco a palavra de Deus. Então, essa é a primeira coisa. Alguns não reconhecem os dons que Deus lhes deu. Em segundo lugar, alguns reconhecem, mas negligenciam. A pessoa até sabe, ela tem noção que ela tem um dom, que ela sabe fazer bem, que ela tem uma habilidade para determinada coisa, mas ela não quer exercer. Porque ela não quer incômodo, como diz alguns, né? Ah, eu não quero me incomodar. Outros usam muito mais os seus dons para os fins próprios do que para a glória de Deus. Vamos imaginar assim, quantas pessoas têm carreiras de sucesso porque têm dons, muitas vezes artísticos ou profissionais, que levam para esse lado. Mas essas pessoas muitas vezes são até mesmo ateias confessas. Quer dizer, então, usam o dom, mas usam para o bem próprio, para o fim próprio, para a glória própria. Ou alguns até sentem-se arrogantes e julgam que o seu dom seja maior. Até exercem o dom, mas desprezam o dom do outro. Por exemplo, eu sei cantar muito bem. Aí aquele que canta mais ou menos, eu já acho que ele não serve. Ou eu sei fazer muito bem uma cuca. A outra sabe fazer também. Mas de repente eu tenho uma arrogância e eu julgo que o meu dom é maior. Quando a pessoa age desta forma, é como se ela imaginasse ou procedesse sem refletir que o dom que ela tem não é dela, mas é um dom de Deus. E agora é o que eu queria ver com vocês, então. O que é que a Bíblia nos ensina sobre a mordomia, a administração, o cuidado com os nossos dons? É importante que você tenha bem claro na sua mente que quando eu estou falando de dom, eu não estou falando só de dom de fazer uma leitura, de tocar um instrumento, de cantar uma música, de fazer um teatro. Às vezes a gente confunde isso, né? Isso também é dom. Mas tudo pode ser dom. Desde sentar para escutar uma pessoa, desde ter o dom de se preocupar no sentido de cuidar das pessoas, desde ter o dom de mandar um recado, um convite, uma mensagem dizendo que está sentindo falta. Isso também é um dom que Deus deu. Ou então perceber quando alguém está triste, sentar-se do lado, estar disposto a caminhar com aquela pessoa, estar disposto a ficar um tempo quieto ao lado de uma pessoa, servindo de ombro, de amparo ou de ouvido, quem sabe? Isso é um dom. Tem gente que não consegue ouvir 2 minutos uma pessoa. E tem outras pessoas já que conseguem ouvir por várias vezes a mesma história e com a mesma paciência. A pessoa já contou aquilo 1 milhão de vezes. E a pessoa ouve, sem sequer interromper e dizer, não, isso aí tu já me contou. E por quê? Porque a pessoa tem um dom. E ela exerce esse dom. Então, quando eu falo exercer o dom como igreja, é exercer o dom no reino de Deus ali onde ele nos coloca. Pode ser que lá no seu trabalho alguém esteja precisando disso. Então, nós vamos dividir os dons para falar brevemente a visão bíblica em 2 tipos de dons. Os dons temporais e os dons espirituais. Bom, dons temporais são aqueles que dizem razão ou que dizem respeito aos dons que nós exercemos no nosso corpo, nas nossas habilidades físicas, na nossa vida terrena, que são dons mais concretos. Por exemplo, uma coisa comum que todos nós temos é que nós todos somos formados e dotados por Deus de corpo, alma, de razão e de sentidos. Isso são dons comuns a todos os seres humanos. Deus deu a cada um de nós um corpo, uma alma onde colocou o seu espírito vivente, nos concedeu uma razão, que é a nossa parte de racional, e nos concedeu sentidos, que são os meios através de onde nós sentimos o mundo, olhamos para o mundo, sentimos o gosto, enxergamos, ouvimos, tocamos. Então, são as nossas percepções de mundo. Mas, fora essas que são comuns a praticamente todos os seres humanos, Deus nos concede habilidades e competências que também são especiais. Alguns são bons agricultores,
Outros têm tino para negócio. Outros são uma excelente dona de casa. Alguns têm dom para ser médico, escritor, professor, um cantor, um músico, um líder. Bom, cada um tem o seu dom. E por isso nós vamos abrir a Bíblia agora, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 7. E aquele que encontrar, por favor, faça a leitura. 1 Coríntios 7, versículo 7. Contudo, queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um deste modo, outro daquele. Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Com isso, Paulo já nos deixa aqui esclarecido que o dom que nós temos é recebido de Deus. Dons são, portanto, presentes que Deus nos dá. Você pode colocar aí na sua definição que dom, no sentido bíblico, é um presente que Deus me dá. E esse presente pode ser tanto temporal para essa vida, como pode ser dom espiritual que diz respeito aos dons para a vida eterna. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Quem achar pode ler. Pois quem é este que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Muito obrigado. O que você faz quando alguém te dá um elogio? Alguém te elogia por algo que você faz muito bem. Elogios são importantes. Mas aprender a lidar com o elogio é mais importante ainda. Tem pessoas que não deveriam nunca ser elogiadas, por mais que elas façam muito bem o que fazem. Sabe por quê? Porque elas não conseguem lidar com o elogio, e aquilo sobe na cabeça, e elas se estragam. O grande desafio do elogio é quando a gente recebe um elogio de algo que a gente faz bem, que a gente saiba falar, ou pelo menos pensar, a Deus seja toda a honra e toda a glória. Esse texto aqui do versículo 7, ele diz, por que te vanglorias? Como se você não tivesse recebido esse dom. Então, muitas pessoas, ao serem elogiadas, vão com o tempo passando uma massagem no ego, como se fossem elas que provocaram nelas o nascer daquele dom. Claro que Deus nos concede aptidões, e se nós não nos esforçarmos, não vamos desenvolver essas aptidões. Então tem uma boa dose de suor, mas mesmo essa dose de suor requer as bênçãos de Deus. Né? Vamos pensar numa pessoa que está aprendendo a tocar um piano, por exemplo. Ela pode até ter recebido uma aptidão para aquilo ali, mas se ela não se dedicar, não botar o esforço dela, o treino dela, e se ela não se desenvolver nas técnicas e no conhecimento, o dom dela também não vai progredir. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 11. 1 Coríntios 12, versículo 4 a 11. Aqui Paulo vai falar bastante sobre os dons nesse capítulo. Vamos lá. Quem tem? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Até quanto, pastor? Até o 11. A 11. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. O outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas,
distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Muito obrigado. Esse texto do apóstolo Paulo é um texto muito esclarecedor, muito lúcido, mas que muitas vezes gera dúvidas na cabeça de alguns cristãos. Primeiro eu quero destacar algumas coisas mais no começo ali do versículo 4. No versículo 4 ele fala que os dons são diversos. Isso nós já sabemos. Se nós tivéssemos aqui um tempo para cada um dizer o seu dom, nós íamos ver que cada um vai aparecer uma infinidade de dons. Então os dons são diversos. Mas o Espírito, diz ele, aquele que doa o dom é o mesmo. A procedência dos dons são os mesmos, ou é a mesma. E aí no final do versículo 7, ele diz por que o Espírito concede essa variedade de dons? Para que tenha um fim proveitoso. E essa palavra proveitoso, ela tem um sentido de edificação. Para que nós sejamos, então, edificados. Veja como é importante entender, às vezes, o significado de algumas palavras. Por que Deus concede variedade de dons? Para que o corpo de Cristo, que é a igreja, seja edificado. Para que todos nós, crentes em Cristo Jesus, possamos, de alguma maneira, ser ajudados. Sermos edificados tanto na caminhada cristã, como nas nossas necessidades humanas. E aí tem ali para frente, então, seguindo, a partir do versículo 8, ele começa a listar algumas habilidades ou alguns dons que o Espírito dá. E algumas pessoas ficam inquietas quando ouvem aqui que alguns têm o dom de curar, que alguns têm o conhecimento, que alguns têm o dom de operar milagres, etc. e tal. Outros têm a variedade das línguas. E quando a gente olha, por exemplo, para o Novo Testamento, lá no tempo dos apóstolos, a gente olha, observa e nota que quase todos esses dons eram exercidos. Alguns apóstolos fizeram também, em nome de Deus, fizeram milagres. Mas o grande equívoco de muitas pessoas é achar que sem a presença de algum desses dons, a igreja não é mais igreja cristã. E aí é onde alguns se perdem. Onde alguns acham que essa é uma lista que precisa ser preenchida em todos os seus requisitos, em todos os tempos, para que a igreja seja igreja cristã. Na realidade, não é. Na realidade, o que a gente percebe, olhando historicamente para a igreja cristã, olhando já desde lá do tempo de Adão e Eva, fazendo uma retrospectiva, a gente vai perceber que Deus sempre concedeu dons à sua igreja, aos cristãos, de acordo com aquilo que Deus julgou necessário naquele atual momento. Quem disse que hoje Deus não concede mais o dom de curar? Deus concede o dom de curar hoje de uma forma, talvez, milagrosa da medicina, dá para se dizer assim, mas a gente espera o dom de curar como aquela cura milagrosa que acontecia muito no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos. Isso é possível? É possível, se Deus julgar que sim, que é proveitoso, que é necessário, é possível. Nenhum dom desses aqui foi negado e é negado pela igreja cristã. E a igreja verdadeiramente cristã não deveria negar nenhum desses dons. Mas, por outro lado, também não se deve ter ansiedade em buscar nenhum desses dons com o intuito de se achar melhor ou meritório. Então, por exemplo, algumas igrejas pentecostais, a maioria, colocam o dom de línguas como algo que precisa ser necessário para que alguém seja verdadeiramente um cristão. Mas qual é o proveito? Em que isso edifica? A gente viu ali um pouco antes, os dons são dados na medida em que eles são proveitosos. Então, qual é o proveito? Você tem que se perguntar sempre assim. Não é porque Sansão exerceu uma força exorbitante que essa marca precisa estar na igreja. Isso não são marcas da igreja cristã. As marcas da igreja têm a ver com a obra redentora, com a obra salvadora, e não com os dons que Deus nos concede para a nossa vida e as nossas necessidades. Então, a gente precisa compreender bem isso, que Deus distribui os dons conforme a sua sabedoria, e não de acordo com a nossa vaidade ou com a nossa, até muitas vezes, curiosidade. E aí entra uma coisa muito assim importante a gente prestar atenção, né? As pessoas que às vezes se oportunizam dessas coisas e saem praticando coisas que são condenatórias na Escritura Sagrada, como por exemplo,
o benzimento, o curandeirismo, essas coisas todas. Isso não é um dom de Deus, não. Porque o benzimento, com todas as letras, está escrito na Bíblia, que é um pecado que ofende a Deus. Em Romanos capítulo 12, no versículo 6, nós temos assim, ó: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé. Então, veja, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Isso é importante. Dom é dádiva. E Deus contempla as várias necessidades da vida. Você já imaginou se todos nós tivéssemos o mesmo dom? A vida se tornaria impossível, né? Cada um precisa ter um dom diferente. As nossas necessidades são variadas. Se todo mundo só soubesse vender, quem é que ia comprar? Quem é que ia produzir? Quem é que ia produzir alimento? Quem é que ia cozinhar? Quem é que ia costurar roupa? Quem é que ia se dedicar para pesquisar remédio? Então, notem, Deus contempla o ser humano com os dons que suprem as suas necessidades. E Deus quer que os homens com esses dons variados, eles possam também se satisfazer ou se beneficiar mutuamente. Quando a gente precisa de um trabalho que alguém outro faz, a gente está se beneficiando do dom de uma outra pessoa, mesmo que a gente pague por isso. Então, a gente precisa fazer comprar um alimento. Eu preciso me beneficiar do dom do agricultor que foi lá e plantou o alimento. Eu preciso curar uma doença. Eu vou lá me beneficiar do dom do médico. E assim por diante, sucessivamente. Preciso aprender, eu vou lá me beneficiar do dom do professor. Então, existe uma frase de Martim Lutero que ele diz assim que a vocação que cada um tem é que determina o lugar e o tempo em que o cristão pode servir ao próximo em amor. A nossa vocação, a nossa habilidade, o nosso dom nos é dado para que nós também sirvamos uns aos outros. E onde é que eu sou útil? Eu sou útil no lugar onde eu posso servir o meu próximo. Onde a minha vocação pode ajudar alguém. Então, na Idade Média, se entendia uma hierarquia de dons, onde alguns eram considerados, por exemplo, o clero era considerado alguém com um dom superior, um dom mais elevado. E assim vinha as categorias. Não, a gente tem que cuidar com isso. Nós exercemos no reino de Deus funções diferentes, mas não são dons hierárquicos, no sentido de que aquele que prega a palavra é mais importante para Deus do que aquele que limpa o chão da igreja, por exemplo. Não, são funções diferentes. Mas todas elas contribuem para a edificação do mesmo reino. Tanto a habilidade daquele que prega, quanto o dom daquele que limpa o chão, que limpa o banco da igreja, vai servir para o próximo. Vai beneficiar o próximo. Então, os nossos dons nos são dados por Deus com esse intuito. Deus quer que façamos uso dos nossos dons. Mas Ele não nos força a fazer isso. E um texto agora interessante para a gente ler, vamos lá nele, é Mateus capítulo 25, versículo 26. Mateus capítulo 25, temos lá uma parábola. Mateus 25, versículo 26, até o versículo 30. Quem é que pode ler? É a parábola dos talentos, né? Mateus 25, 26 a 30. Quem puder fazer a leitura, pode ler. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu.
Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, mas nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Obrigado, Esther. Bom, esse texto fala de talentos. Talentos é uma moeda, e essa moeda, nesse texto da parábola dos talentos, é usado para fazer uma comparação com o Evangelho. Então, se a gente ler a parábola toda, que começa no versículo 14, nós vamos ver que 2 homens, eles aplicaram os talentos que receberam, e eles então ganharam mais, fizeram os talentos deles multiplicar. Mas teve um deles que não fez nada com o talento. Ele enterrou esse talento com medo que fosse roubado. E aí, quando o dono do talento voltou, ele não tinha nada para prestar contas, não rendeu nada, ele devolveu o mesmo talento. Então, o dono pegou de volta. Aqui entra uma questão de juízo. Aqueles que aplicaram foram recompensados. E eu queria justamente chamar a atenção para esse aspecto da recompensa. Quando nós exercemos o nosso trabalho no reino de Deus, é muito comum, você já deve ter ouvido e talvez até dito, que Deus te recompense em dobro. Não ouviu isso? Provavelmente que já. Veja, há uma promessa bíblica de recompensa para aqueles que trabalham no reino de Deus. Mas aqui é um ponto bem importante de ser compreendido. Algumas pessoas, como é o caso da igreja romana, vão entender que eu preciso exercer minha vocação, preciso exercer o meu dom em benefício de alguém, para que então eu seja recompensado. E essa recompensa vem em forma de frutos tanto materiais, como também espirituais, no caso a salvação. Não é assim. Esta recompensa é uma dádiva graciosa de Deus. Na realidade, eu preciso primeiro ser bom para depois eu produzir a minha vocação no mundo. Ou seja, eu preciso estar em Cristo. Eu preciso ter sido levado à fé salvadora para que eu possa exercitar o meu dom em forma de boas obras em proveito do meu próximo. Mas as recompensas, então, elas não têm nada a ver com a salvação, porque a salvação vem primeiro. É aquilo que nós vamos aprender em Efésios 2, 8 e 9, que nós somos salvos pela graça de Deus, e essa graça de Deus vai produzir em nós frutos abundantes da fé. Então, quando as pessoas falham em usar os seus dons, provavelmente uma má consequência vai resultar. Vamos tomar como exemplo bem isso que está no Brasil e no mundo agora, a pandemia. A gente tem visto muitas notícias, a gente nunca sabe, quando se trata de notícias, o que é verdadeiro, o que é falso, e ainda mais nessa pandemia, que tudo é uma mistura de política com saúde, então fica sempre essa situação conturbada. Mas, em todo caso, muitas autoridades têm deixado de fazer o seu papel e muitas pessoas têm morrido por conta da falta de recursos. O que significa isso? Alguém tem deixado de exercer a sua vocação, o seu dom, o seu talento de governar, e alguém, então, tem sido prejudicado por esta falta de exercício do dom. Então, quando a gente pensa em usar os nossos dons, a gente tem que pensar nisso também. Quando eu falho no exercício do meu dom, alguém ou eu mesmo vou colher uma má consequência por causa disso. Bem, além dos dons materiais ou dos dons temporais, existem os dons espirituais. Esses dons espirituais, eles são dados a cada pessoa no momento da conversão. A conversão acontece exatamente no momento que eu recebo a fé. Então, no batismo, para a maioria de nós. Aquele momento onde nós somos levados à fé salvadora, ali houve uma mudança, uma conversão de vida. E esta conversão, esta fé, ela me dá o maior dom que uma pessoa pode receber, que é o próprio Espírito Santo. Isso é uma coisa interessante, que eu queria que vocês olhassem lá em Atos, capítulo número 2.
quando fala Atos capítulo 2. Vão lá, por favor. Atos capítulo 2. Tem uma coisinha aí para vocês anotarem na Bíblia de vocês. Atos 2, 38. Alguém pode ler? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Muito obrigado. No batismo vocês vão receber, diz o apóstolo, ou o escritor, o dom do Espírito Santo. Sempre que aparecer a palavra dom no livro de Atos dos Apóstolos, não está falando de um dom no sentido de uma vocação. Dom no livro de Atos dos Apóstolos é sempre o próprio Espírito Santo. Então, olha, qual é o primeiro grande dom que nós recebemos ao ser levados à fé salvadora? É o próprio Espírito Santo. E então, uma vez recebido o Espírito Santo, ele nos leva aonde? À fé salvadora, que é o segundo grande dom que nós recebemos de Deus. Somos salvos pela fé, e isto não vem de vós. É o quê? Dom de Deus. Dádiva, presente, graça, misericórdia. E aí Romanos capítulo 6, versículo 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha que coisa importante, bonita isso. Ao momento que somos convertidos no nosso batismo, recebemos o próprio Espírito Santo em nós. O que nos leva à fé, cuja fé apreende, quer dizer, segura os méritos de Jesus Cristo, e estes então nos dão também o presente, o dom da vida eterna. Esse mesmo Espírito, ele também distribui dons especiais para a igreja, a fim de que tudo seja um fim proveitoso para a edificação da igreja. Na igreja nós somos dependentes uns dos outros, né? E somos dependentes dos nossos dons diversos. Vamos voltar lá para o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, para nós darmos uma pincelada nisso daqui. 1 Coríntios 12, versículo 14. Gostaria que alguém fizesse a leitura aí do versículo 14 até o versículo 27. 1 Coríntios 12, 14. Vai lá. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo, nem por isso deixo de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? Até quanto? 27. Até quanto aí, pastor? 27. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão do corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado,
com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Muito obrigado. Que bacana essa ilustração que Paulo traz aqui, né? Usando Cristo como a cabeça, ou o cabeça, e a igreja como corpo de Cristo, onde cada um de nós é uma peça, onde cada um de nós é uma parte desse corpo. E aí o que Paulo está fazendo a gente compreender? Que desde o maior até o menor órgão do corpo humano, todos têm a mesma importância. E todos têm a mesma honra. De modo que na igreja, quando nós pensamos no corpo de Cristo, na comunhão dos santos, isso também é assim. É verdadeiro que todos têm o mesmo valor, a mesma importância, cada um com o seu dom no trabalho do reino de Deus. De modo que, quando nós entendemos que o nosso dom ele serve a Deus à medida que serve o meu próximo, então eu exerço com alegria. E esses dons que nós temos, o apóstolo Pedro vai dizer em 2 Pedro capítulo 1 que nós devemos associá-los a outros dons também. Por exemplo, eu tenho dons que se destacam mais, mas eu posso evoluir, no sentido de me aprimorar, no sentido de buscar mais, no sentido de me aperfeiçoar, buscar outros conhecimentos, para que esses dons ajudem. Então, dons que não são usados são tirados. Eles podem ser tirados por Deus. Lá na parábola de Mateus 25, 28 a 29, mostrou-se isso, exatamente essa palavra de lei, de juízo, do homem que não usou o dom que recebeu, o talento que recebeu, e foi-lhe tirado. E aí a pergunta que vem agora para a gente refletir, então, de uma forma prática, como é que você, querido irmão, você, querida irmã, tem usado os seus dons no reino de Deus? Uma pergunta para você pensar. De que maneira você tem usado os teus dons no reino de Deus? Bem, quando se trata do trabalho específico da igreja, uma estatística um pouco mais antiga dizia que aproximadamente apenas 20% das pessoas de uma congregação se envolvem no trabalho da igreja. Eu talvez julgaria dizer que esse número, quem sabe, hoje seja um pouquinho menor. Mas qual é a razão disso? É por negligência dos dons? Será que é por falta de oportunidades? Alguns dizem isso. Eu não recebo oportunidade. Será que, de repente, em algumas congregações ou alguns lugares não acontecem guetozinhos, panelinhas, que impedem que outras pessoas também exerçam seus dons? Seria uma liderança autoritária que não deixa as pessoas fazer parte do trabalho? Ou será que seria, de fato, um excesso de mundo em nossa vida? Excesso de mundo que eu quero dizer no sentido de estarmos realmente muito mais voltados para as coisas do mundo, para as coisas do velho homem, da velha natureza, o que nos lança num comodismo espiritual no trabalho do reino de Deus. Você já se perguntou para que é que Deus te deu dons? Lembram-se do primeiro estudo? Qual é o propósito da vida humana? Quando a gente perde aquele propósito de vista, todo o resto da nossa administração da vida cristã se perde. O propósito da vida humana, fomos criados para servir a Deus. O propósito da vida humana é testemunhar a Cristo, em palavras e atitudes onde Ele nos colocar. O exercício e a administração de tudo que Deus me dá, inclusive dos meus dons, eles precisam ser usados a serviço desse propósito. Então, quem é o nosso treinador, quem é o nosso coach? É o próprio Deus, na sua palavra. É ali que Ele nos conduz, é ali que Ele nos treina. Uma espécie de aio como era o antigo pedagogo, né? Da onde vem a palavra pedagogo, aio, aquele que tomava pela mão e conduzia. Então, em qual área da igreja você, quem sabe, poderia ou gostaria de atuar mais? Pensa nas áreas da igreja, que são a comunhão, o serviço, o testemunho, a administração, a educação cristã. Em qual destas áreas você talvez pode contribuir de uma maneira prática? Quem sabe você pode contribuir visitando pessoas enfermas? Quem sabe você pode contribuir orando ao telefone com algumas pessoas? Quem sabe você pode contribuir
sei lá, fazendo alguma coisa que vai beneficiar o teu próximo. De que maneira? Fica essa pergunta para pensar. E encerrando essa temática dos dons, é interessante que a gente também se lembre que todos nós um dia teremos que prestar contas dos dons que recebemos e que Deus nos confiou. A parábola dos talentos, embora ela mostre justamente essa parte final de lei, ela mostra uma coisa muito bonita. Ela mostra como Deus concedeu a todos os seus dons. E nós agora temos uma liberdade para usar esses dons conforme a gente bem quiser. Você não precisa, você não tem uma regra para usar os teus dons. Mas você não deve nunca esquecer que Jesus nos pediu vigilância e nos alertou para que nós um dia seremos chamados a prestar conta da nossa vida cristã. E quando a gente fala de vida cristã, aqui entra também a questão dos nossos dons. Nós já falamos do tempo, já falamos da vida, e agora estamos falando dos dons. Então, o mordomo cristão, ele exerce alegremente os seus dons por uma única razão. Ele quer fazer a vontade do seu mestre. Por que eu quero colocar o meu dom a serviço? Não é para agradar nenhum ser humano, mas é para fazer a vontade do Senhor, que tudo sabe, que tudo vê, que tudo conhece e que com alegria cuida da sua igreja. Nós vamos encerrar com a leitura de 2 textos bíblicos. O primeiro deles é 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. 1 Timóteo 4, versículo 2, e depois o segundo vai ser 1 Pedro. Então já vão encontrando aí. 1 Timóteo 4, 2, quem tem? Pode ler o 1 e o 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. É isso, Ok, é isso mesmo. Então, é uma exortação de Paulo de como algumas pessoas no final dos tempos deixarão, de olhar para a questão da fé, apostatar quer dizer abandonar, por obedecer vozes que são estranhas à palavra de Deus. Isso não é uma coisa única e exclusiva do nosso tempo, mas muitas vezes deixamos de usar os nossos dons porque ouvimos fontes erradas, ouvimos fontes confusas, e a nossa fonte de fidelidade é a Escritura Sagrada. E por fim, 1 Pedro 4, 10 e 11. Servir aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Muito obrigado. Olha que texto lindo para a gente terminar falando esse assunto de dom. O primeiro deles, servir uns aos outros conforme o dom que recebeu de Deus. Essa é a primeira coisa que o apóstolo fala. E aí ele vai dizer depois no final que todas as coisas que nós exercermos seja para a glorificação do nome do nosso Deus, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Sabe esse dom que você tem, que você sabe fazer muito bem? Sabe essa vocação que você tem para ser um bom profissional, uma boa mãe, um bom pai, uma boa esposa, um bom marido? Esse é um dom que Deus te concedeu. Isso é uma bênção que Deus te deu. E ao viver e colocar essa vocação em prática, você está dando glória, honrando e louvando ao Senhor. Que Deus concede a cada um de nós sempre na alegria de exercer os dons que Ele nos deu, ali aonde Ele nos colocar. E que a gente tenha alegria e peça sempre a Deus: Senhor, aumenta o dom que Tu me deste para que eu coloque isto a serviço do Teu reino no mundo. É para isso que nós estamos aqui.
Queremos fazer desse mundo e da nossa passagem um tempo de semeadura do Evangelho. Que Deus guarde e Deus preserve a cada um na fé, na graça salvadora, e que Deus multiplique em cada um os dons que Ele nos concedeu a partir do nosso batismo. Amém. Deixo a palavra franca por uns minutinhos, se alguém quiser fazer uso dela antes da nossa finalização.